Olá, meus amigos, graça e paz. Aqui quem fala é o Heber Juncker. Este é o quarto episódio da série de estudos do livro do profeta Joel. Episódios também estão disponíveis em meu podcast lá no Spotify. Seria legal ter um feedback de vocês, isso me ajudará a preparar melhor os estudos devocionais. Por isso, faça seus comentários e sugestões logo abaixo no vídeo do YouTube. Não se esqueçam de dar um like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não tenham feito, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com seus amigos e conhecidos. O tema do episódio de hoje é o que devemos fazer diante da tragédia em nossa nação. Bom, vamos lá. Na devocional anterior falamos da alegria que foi embora da vida do povo de Deus devido ao pecado deles e ao juízo de Deus que veio em forma da praga dos gafanhotos que destruiu a lavoura, a terra e tudo foi perdido. E hoje vamos ver o que o profeta disse aos sacerdotes. Olha só, isso está em Joel 1, nos versos 13 e 14, que diz: ponham vestes de luto aos sacerdotes e pranteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passe a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus. Pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Bom, tentando responder a pergunta do começo da devocional, o que devemos fazer diante da tragédia em nossa nação? A Bíblia nos apresenta um caminho que o profeta Joel o descreve muito bem. Para todos terem uma ideia, a nação de Israel foi invadida por gafanhotos, que eram inimigos mortais, vindo da parte de Deus. Preste atenção no que eu vou te dizer. A causa da invasão desses inimigos foi o afastamento do povo do caminho de Deus. Portanto, o problema deles não era o inimigo, mas a falta de relacionamento com Deus. Trazendo para nós, o nosso problema não são os nossos inimigos. Não é a ação do diabo, não é a tentação, a peste, a praga, o governo, mas a falta de relacionamento com Deus. Agora, voltando ao texto. Com os ataques avassaladores dos gafanhotos, desestabilizou-se toda a nação, pois o alimento acabou, a vida financeira foi minada e destruída, a esperança se perdeu, a terra foi destruída e a alegria do povo se foi. O profeta Joel diz então aos sacerdotes, que eram os líderes religiosos, líderes espirituais do povo de Deus, que eles devem reagir diante daquela calamidade, que não podem perder a esperança, que devem conduzir o povo a voltar seus corações a Deus, pois este é o único caminho para se restabelecer a vida, as finanças, a paz, a lavoura e principalmente a comunhão com Deus. Então o profeta Joel os orientou a fazer o seguinte: primeiro, levem o povo a se humilhar e chorar pelos pecados de todos. O profeta diz que eles deveriam se vestir de pano de saco, símbolo da mais profunda humilhação, querendo dizer com essa atitude que eles deveriam ter noção do pecado cometido por eles. Pecado este que os afastou de Deus e que agora está destruindo todo o povo. E aqui uma lição para todos nós, todos os líderes da igreja, que liderança serva é aquela que tem um coração quebrantado diante de Deus, que se humilha e chora pelo pecado dos outros, que assume a responsabilidade de clamar, chorar, lamentar pelo pecado de todos, a fim de que Deus tenha misericórdia do seu povo. Os sacerdotes não foram chamados para julgar e condenar ninguém, mas para instruir o povo a voltar seus corações a Deus. O versículo 13 diz que os sacerdotes devem chorar alto, como que uivar, com profunda humilhação diante de Deus. É um choro de arrependimento, é um choro com dor na alma, pelo pecado e também agora por não terem o que ofertar em seus cultos diários, pois os gafanhotos destruíram tudo. Como diz a palavra de Deus, ponham vestes de luto aos sacerdotes e pranteiem, chorem alto vocês que ministram perante o altar. E segundo, levem o povo a jejuar como nação. O jejum sempre tem uma conotação de urgência, de pressa, de clamor por um socorro imediato. Interessante é que o jejum em si, ele não muda o coração de Deus.
e sim de quem está jejuando, pois este fica mais sensível à voz de Deus, mais sensível à direção e propósito de Deus. O jejum nos força a buscar a Deus em primeiro lugar. O jejum abre os nossos olhos espirituais para enxergar quem nós somos, os pecados que temos cometido e nos leva ao arrependimento. O profeta instruiu os sacerdotes a convocarem todos a jejuarem. Ele não disse que cada um jejue sozinho, mas que se unissem em um jejum comunitário, um jejum com propósito e oração. Clamor por misericórdia à nação de Israel. E através do jejum e oração do povo, no mesmo propósito, Deus atenderá e responderá a seus anseios. Terceiro, levem o povo a clamar como povo de Deus. O versículo 14 diz: convoque uma assembleia sagrada, reúna as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Os sacerdotes, que eram os líderes do povo, foram chamados pelo profeta Joel para liderarem toda a assembleia, ou seja, todo o povo, em uma reunião de arrependimento, de clamor e de busca. Mas por que eles foram chamados para realizar isso? Primeiro, porque os sacerdotes também eram pecadores, como todos daquela nação. Portanto, eles também precisavam das misericórdias de Deus. E segundo, porque o exemplo deles era extremamente necessário, pois despertaria todos no propósito de jejuar e orar como nação em busca da misericórdia de Deus. O versículo 14 aponta mais um aspecto importante no contexto deles e que o povo não pode deixar de lado, é que todos precisam sair de suas casas para ir em direção ao templo, à casa de Deus. Naquele contexto, foi necessária a mobilização do povo para ir juntos no mesmo lugar clamar a Deus, com choro, lamento e com a disposição para se arrependerem de seus pecados, um arrependimento coletivo. Hoje, infelizmente, por determinação do governo, não podemos ir a um prédio comum para nos derramar diante de Deus, mas podemos fazer isso em nossas casas, como um povo santo, escolhido e abençoado. E o Senhor nos ensina que, para Deus abençoar uma nação, ela precisa reconhecê-lo como o Senhor dela. Ela precisa se humilhar diante dele, reconhecendo e confessando seus pecados de soberba, orgulho, corrupção, falta de amor, etc. Ela precisa voltar seu coração para Deus e adorá-lo como único Deus. Terminamos aqui, então, mais um episódio da série de estudos do livro do profeta Joel. Espero que você tenha gostado e tenha sido bênção para você. Se foi bênção, peço que você compartilhe com seus amigos e conhecidos. Gostaria de orar com você nesta hora. Vamos orar? Senhor, nós queremos aqui primeiramente ser grato ao Senhor pelo privilégio que temos de estudar um pouquinho mais a Tua Palavra, de voltar o nosso coração ao Senhor. Sabemos que Tu és um Deus que conhece todas as coisas, conhece o nosso coração, conhece a nossa realidade, sabe o que pensamos, sabe o que deixamos de fazer. O Senhor sabe tudo, tudo está nas Tuas mãos. Mas agora nós viemos a Ti, Deus, com um coração contrito, um coração quebrantado, a te pedir perdão por nossos pecados e também pelo pecado da Tua igreja, pecado até da nação. Sabemos que o peso é grande, mas queremos fazer isso porque temos consciência que o Senhor está acima de todas as coisas, que o Senhor conhece todas as coisas, nada está fora do Teu olhar. E não queremos de forma alguma ser pesado, ser prejudicado, porque o povo tem pecado. Por isso, incessantemente, pedimos perdão, Deus, ao Senhor, pelos nossos pecados, pecado da Tua igreja, do Teu povo, da liderança dos sacerdotes. Pedimos perdão, Pai amado, porque sabemos que esse é o único jeito de ficarmos ligados e conectados contigo de forma transparente e pura. Obrigado por esse momento. Peço que o Senhor abençoe o Teu povo, abençoe cada um das suas famílias, que a Tua graça abençoe, seja com cada um deles, que Teu amor esteja com cada um deles e que a presença do Teu Espírito Santo inunde os seus corações para que possam permanecer firmes no caminho do Senhor. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. E na próxima devocional falarei do dia do Senhor. Aguardo você. Deus te abençoe nesse dia. Um grande abraço.